professora e coordenadora do Ministério da Criança. Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para apresentar as sugestões que preparamos a vocês para o terceiro trimestre de 2014. E vamos começar com os incentivos. Vocês estão vendo aqui um painel de guarda-chuvas. Então a nossa ideia aqui, a sugestão, é que cada criança receba um guarda-chuva, que você receba a sua criança com carinho, com sorriso, e cada uma delas ganhe na entrada um guarda-chuva e coloque no cenário. Você vai preparar esse cenário com nuvens, com gotinhas de chuva. Esse kit dos guarda-chuvas nós estamos vendendo, a Histórias da Tia Sô preparou para vocês com carinho, somente para vocês montarem no flanelógrafo. Ele está prontinho com os guarda-chuvas, as nuvens, as gotinhas, é só vocês montarem. Então essa sugestão do guarda-chuva, ela lembra a história de Elias, no período grande de seca, e quando Elias orou, a chuva caiu. Então a nossa ideia foi associar o guarda-chuva à história de Elias. E vocês vão ver também que nós temos um cenário, é uma surpresa, montado no guarda-chuva, que vocês também poderão contar a história de Elias. Então fica aqui a nossa sugestão para incentivo de presença dos guarda-chuvas. Você também poderá colocar o nome da criança, a foto. Vocês sabem que eu gosto bastante de trabalhar com fotos, principalmente para Ró Jardim, né? Então, esse incentivo você também poderá usar para a sala dos primários, apesar de ser outra lição, mas também pode ser usado na sala dos primários. E você pode colocar a foto ou o nome da criança, cada um escolhe o seu guarda-chuva e coloca no cenário. Como incentivo de estudo da lição, como vamos falar da história de Samuel, sobre serviço, nós temos aqui o painel Gosto de Ajudar. Então, representando aqui o Samuel, que gostava muito de ajudar Eli no templo, né? Ele cuidava dos afazeres domésticos ali do templo, ele ajudava muito Eli. E nós também vamos ensinar que a criança também vai ajudar a mamãe, vai ajudar o papai em casa, a lavar a louça, enxugar a louça, né? Tirar os brinquedos do caminho, guardar tudo, enfim. Nós vamos estar fazendo com que a criança se identifique com o Samuel, o que ele fazia no templo. E cada sábado que a criança fala o verso, eles irão aqui escolher um item, né, de limpeza. Então nós temos aqui o rodinho, a pazinha e a vassourinha. Aí cada criança vai escolher um item e vai colocar aqui no balde. Então eu vou escolher a minha vassourinha aqui. Eu falei o versinho e eu coloco aqui no baldinho. Então esse incentivo ele serve a 6 crianças. Aqui, olha só como fica bacana. Painel Gosto de Ajudar. Então você vai estar trabalhando com a criança o trimestre todo sobre serviço, sobre servir as pessoas, ajudar as pessoas. Então esse painel também nós preparamos e estará sendo vendido dessa forma que vocês estão vendo aqui, tá? É o painel que serve para 6 crianças e você vai colocar na parede ou no flanelógrafo da sua sala, que também servirá como decoração para o trimestre. Ofertas. As missões. As missões esse trimestre estarão abrangendo a divisão euroasiática. Então, o país ali principal qual nós iremos falar é a Rússia. E lá na Rússia existem as bonequinhas chamadas matrioscas, que elas são bonecas típicas da Rússia, de vários tamanhos. Então nós temos aqui um cenário feito com EVA. Vocês estão vendo as 13 bonequinhas. Nós temos bonequinhas de 4 tamanhos diferentes. Essa boneca maior, ela que vai recolher a oferta. Então ela tem o bolsinho aqui e a criança estará colocando a oferta nesse bolsinho. Aqui, esse cenário, eu vou tirar aqui da frente para vocês verem. Eu tenho esse suportezinho, que é o mesmo do peixinho que nós estamos usando esse trimestre, tá? É o suporte de papel, ou então também nós temos de acetato, e eu colei aqui numa base de EVA. Esse suporte ele tem que ser colado, que é para as bonequinhas não caírem, tá? E ele vai ficar
fixo num determinado lugar da sua sala. Se você preferir, na sala do hall, você pode colocar até no isopor, que depois, terminou o momento das missões, você retira e coloca num lugar mais alto para eles não mexerem, tá? Então, a criança recolheu a oferta com a matriosca maior, aí ela vai escolher uma bonequinha, porque ela tem várias cores, e vai colocar uma bonequinha aqui no cenário. Então, no 13º sábado, o cenário vai ficar assim, e toda vez que terminar de recolher a oferta, coloca a matriosca maior aqui no lugar dela. Você pode ter a opção de colocar essa matriosca, deixar aqui no cenário e a criança vir no local aqui onde está a matriosca para colocar a oferta. Ou então elas vão gostar, claro, de pegar na mãozinha e recolher a oferta dos amiguinhos. Esse cenário, quando você comprar, ele vem dessa forma. Aqui nós temos o enchimento, que é de manta acrílica, enchimento para boneca, que a gente simbolizou aqui como se fosse neve, porque na Rússia é muito frio, né? Inclusive, a nossa sugestão também é que você coloque um cachecol na criança para recolher a oferta, porque lá é um local muito frio. E nós colocamos aqui para compor o nosso cenário. Então, você tem o cenário das matrioscas dessa forma aqui. As bonequinhas ficaram bem bonitinhas e a criança pode escolher qual tamanho ela vai colocar aqui no cenário. Nós temos aqui também uma novidade para vocês esse trimestre. Esse trimestre a Tia Sô fez os materiais para o DVD da União Central Brasileira. Então você, professor, você, coordenador, vai receber esse DVD na trimestral e você vai poder ver esses e outros materiais que confeccionamos para a sala do hall do berço no DVD da União Central Brasileira. Lembrando que o incentivo das missões, as matrioscas e o incentivo de presença dos guarda-chuvas, vocês também poderão utilizar na classe dos primários. Eu garanto que as crianças irão gostar bastante. Para as missões, a classe dos primários poderá fazer pesquisas sobre o campo missionário e trazer no sábado para colocar em um mural. Eu tenho certeza que esse incentivo vai ser um sucesso em sua sala. A primeira lição é a lição de Samuel. Então vai falar sobre serviço. Olha só a nossa sugestão. A sugestão do quarto de Samuel. Então aqui eu tenho Samuel na caminha e tenho Eli. Então aqui a nossa sugestão. Esse Samuel, ele vai levantar daqui da caminha. Então quando você estiver explicando para a criança, naquela parte principal da história, que Samuel ouve a voz de Deus, que ele acha que é Eli que está chamando e não é Deus, né? Então, toda vez que ele ouvir a voz, aí a gente vai estar puxando aqui e Samuel vai se levantar. Então, no momento da história que você vai falar para a criança, Samuel, Samuel, aí ela vai ficar, nossa, da onde que vem essa voz? Então Samuel vai se levantar da cama e você vai puxar, aqui tem um fio de nylon, a qual Samuel se levanta. Então para a primeira lição, que é a lição de Samuel, você vai utilizar esse cenário aqui, também com a caminha de Eli, e você também vai utilizar esse cenário para outra história. Então guarda bem essa imagem que nós vamos mostrar que tem um segredinho aqui que nós estaremos utilizando para a próxima história também. Para a segunda lição, que é alimento para Elias, então também complementando o nosso cenário, nós temos aqui um cenário com pedras. Essas pedras, elas são de papel craft ou aquele papel pardo também, né? Dá para fazer. Então tudo isso que eu vou falar já está pronto no cenário que vocês compram no nosso kit da lição. Todo trimestre prepara um kit com as 3 histórias. Então tudo que está aqui também vai nesse kit. Então as pedras, o papel ele já vem cortado. Aí é só você amassar.
tá? Eu amassei aqui, fiz umas pedras redondinhas, você pode fazer do tamanho que você quiser. E se você tiver um espaço maior, você pode estar ampliando esse cenário também na sua sala, tá? Aqui é um cenário para que você coloque em cima da mesa ou até você monte no chão, no tapete da sua sala com as crianças. Então, temos aqui o papel nacarado, simbolizando a água, que é o riacho de onde Elias tomou água, né? Aqui o nosso personagem principal, Elias, uma árvore e os corvos. Então, aqui esse é o cenário que nós iremos contar a história de alimento para Elias. Então, temos aqui os dois corvos, e quando você está contando essa história, você pode dar os corvos para as crianças, para elas colocarem aqui, tá? Então, esse é o cenário para a nossa segunda história. Então, lembre-se que nós usamos aqui na primeira história o cenário de TNT como base, e nós estaremos aqui trocando esse cenário para a história de Eliseu. Então vocês vão utilizar as mesmas coisas, a gente só vai fazer algumas modificações aqui, tá? Então, segunda história, história de alimento para Elias. Então agora nós vamos montar o cenário da história de Eliseu. Então lembra que eu falei que nós iremos utilizar aqui praticamente tudo, né? Nós vamos tirar aqui o Elias, os corvos e a aguinha, que simboliza o riacho da onde Elias bebeu água, né? Então, nós vamos utilizar aqui este cenário de Samuel, só que, olha só, deste lado aqui. Então, é o mesmo cenário, só que nós aproveitamos aqui fazer a casa do casal que abrigou Eliseu. Então você pode utilizar deste lado e também pode montar aqui a casinha onde eles moravam. Então nós temos aqui o casal, aqui já tem a mulher com o bebê, porque eles foram abençoados com um lindo bebê. Então você pode utilizar, colocar aqui os acessórios que vocês tiverem de madeira ou mesmo de EVA. Mas a ideia é que a casa fique dessa forma aqui. Então nós vamos construir um quarto para Eliseu. Então este casal, eles esperavam Eliseu chegar, passar pela cidade e abriram as portas de sua casa para que Eliseu pudesse descansar. Então nós iremos utilizar aqui um outro andar da casa, porque eles resolveram construir um quarto especial, um cantinho especial para Eliseu. Então quando ele chegasse na casa desse casal, que era um casal de Deus, que amava a Deus, ele ia chegar lá e ia ter um quarto especial para ele. Então, aqui nesse momento da história, você vai utilizar ferramentas com as crianças. Nós estamos aqui dando só uma sugestão, né? E você vai utilizar ferramentas para a construção do quarto. Então, esse daqui é o quartinho de Eliseu. Mas não para por aí. Olha só o que a gente fez. Nós vamos também utilizar aquela caminha que estava lá na história de Samuel, que era a caminha de Eli. Nós vamos colocar aqui para utilizar também no quarto de Eliseu. Então, eles colocaram uma caminha, arrumaram um quarto bem bonitinho. E aqui nós temos Eliseu, que foi presenteado com um lugar especial. E eu acredito que nesse quarto ela colocou mesmo uma cortininha, ela pode ter colocado flores ali dentro, né? Uma mesinha, uma jarra com água, enfim, tudo que a gente pode precisar para ter um período de descanso. E quando Eliseu chegou na casa, ele ficou tão feliz porque nesse lugar tinha um lugarzinho só para ele. E esse cenário que vocês utilizaram para a história de Elias, vocês também poderão utilizar aqui as pedras, né? Colocar o mesmo cenário. E aqui a árvore
Vamos colocar a pedrinha pra cá. Então, as outras coisas das outras lições. Olha aqui. Então, nós temos aqui um quarto para Eliseu. Então, tudo que vocês viram aqui, todos esses acessórios, ele vem no nosso kit, que costumamos fazer para todas as lições. Então, as 3 lições, vem tudo, toda essa parte aqui da casinha, do quarto, e vocês veem que é um material acessível, que dá pra gente guardar, porque você vai utilizar para outras histórias também. Então, aqui, olha só, nós podemos fazer o seguinte para guardar esse material. Colocar um dentro do outro e você coloca todos os personagens, olha assim, tudo aqui dentro. E você já sabe que aqui são as 3 histórias e que você vai utilizar para muitas coisas. Imagine só, você vai fazer uma adoração infantil na sua igreja ou é convidada para contar história em outros lugares, em outras igrejas, você leva o seu kit e conta uma historinha com esse material. Eu garanto para vocês que as crianças vão gostar bastante. Uma outra sugestão para contar a história de Elias é o cenário do guarda-chuva. Então nós temos aqui o cenário, o guarda-chuva está dividido em 2 cenários, né? A parte seca, a parte do deserto, onde Elias fica escondido. Então nós temos aqui o nosso personagem principal. Aqui nós temos as montanhas, né? E temos aqui que você vai utilizar de um lado o sol, porque era muito quente, então você vai colocar aqui em cima o sol. Eu já viro para vocês, olha aqui, o sol. Aqui o meu está junto, mas a gente deixa o sol e a nuvenzinha separada, que fica melhor na hora de contar a história. Então aqui a parte seca, onde não tem chuva, onde Elias ele se esconde. E quem vai levar comidinha para Elias? Os corvos. Então você coloca, eles têm velcro atrás, ó, onde você pode somente grudar aqui no feltro, olha só, tá? Depois nós temos essa outra parte aqui, aonde a chuva já caiu, olha aqui, a chuva já caiu, as árvores já começaram a brotar e a parte mais verdinha. Então, vocês têm aqui essa sugestão para contar a história de Elias. Mas, no próximo vídeo, vocês vão ver aqui, eu vou utilizar esse guarda-chuva, como a gente vai contar essa história para as crianças. Então eu vou dar algumas dicas para vocês. Aguarde que vocês terão novas sugestões aí em novos vídeos. Então este material aqui também está sendo vendido pela Histórias com Tia Sô, tá? É uma fabricação nossa e você tem a opção aí para adoração infantil. É maravilhoso você utilizar esse recurso. Então vamos lá, olha. Fechou o guarda-chuva, aí você tira os personagens, aqui, a nuvenzinha e o sol, e você tem ali um local, nós temos um saquinho para guardar esse material. Lembrando do nosso kit da lição, aqui as 3 lições, onde você pode adquirir através do nosso e-mail ou da nossa fanpage. E também você poderá curtir a nossa fanpage e receber todas as novidades que nós preparamos para esse trimestre. E se você também preferir, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Em breve postaremos vários vídeos de como utilizar o material para você melhor contar histórias para suas crianças. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões e fiquem de olho, porque vem mais novidades por aí. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!